Boa noite, povo de Deus. Para mim tá bom, mas para Deus pode ser muito melhor. Boa noite, gente. Pessoal, eu falo uma coisa toda semana quase quando eu tenho que conduzir, e parece até que eu só tenho esse disco que toca aqui no grupo de oração. Mas é tão curioso ver o decorrer de cada uma das coisas, e que quando os momentos vão se desenrolando e a gente vai presenciando o mover do Espírito, fica muito mais claro que Deus, em determinados momentos, Ele não só avisa, né? Ele grita em meio a nós. E lá no meu cantinho, fazendo a minha oração lá agora há pouco, eu percebi como que Ele ia encaixando cada uma dessas coisas, como se fosse um verdadeiro quebra-cabeça mesmo, gente. E que para a gente selar a noite de hoje, a gente possa realmente se entregar a tudo aquilo que Ele vai falar no nosso meio. Foi me dado muito mais do que a honra, mas na realidade a alegria de anunciar algo que para muitos é dado como se fosse uma espécie de expectativa ou promessa, mas que com fé o Espírito Santo move cada um de nós sairemos todos aqui cientes de que uma realidade, uma verdade, de que algo que é presente e contínuo nas nossas vidas acontece, e já está acontecendo aqui na noite de hoje. O pessoal me apresentou por alto, mas como é praxe nosso, não custa nada me apresentar mais uma vez. Eu me chamo Mateus, tenho 31 anos, e nesse tempo mais do que propício eu sou chamado a estar à frente desse grupo de oração para honra e glória do Senhor. Eu sou muito feliz por isso, embora não merecedor, porque assim como a Gabi falava durante a condução dela, esse grupo já fez e faz muito por muitas pessoas. E eu posso encher minha boca para falar que a minha vida tem sido transformada desde muito tempo atrás. Meus irmãos, a gente tem um tema que fala diretamente aos nossos corações. A gente vai trabalhar um pouco mais de calma. Eu espero que a gente absorva tudo isso que vai ser falado nesse momento. Esse tema diz o seguinte, que somos chamados a viver a arte dos apóstolos, mas não de forma figurativa, gente, de forma muito mais presente e cotidiana do que a gente imagina. E para eu não me delongar muito aqui, se você está com a Bíblia Ave Maria, você pode abrir no número 1437, que a gente vai meditar Atos 19, do versículo 1 ao 7. Mil 1437, gente. Amém? Vamos dar princípio aqui. É o seguinte: o título do capítulo tem o seguinte dizer: os discípulos de João Batista em Éfeso. Dando início aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismos fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava o batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Palavra do Senhor. Meus irmãos, aqui a gente tem um fragmento que ele vai falar um pouco do ministério de Paulo em pleno exercício, né? A gente sabe que a partir de Atos dos Apóstolos a gente tem uma série de relatos sobre o que esses homens começaram a fazer a partir da vida do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente tem um fragmento dessa evangelização que acontece na cidade de Éfeso. Mas para a gente começar de uma forma um pouco mais
direcionada, eu gostaria de fazer meio que uma contextualização que ocorre aqui, de certa maneira, para que a gente consiga pegar o todo, né? Do porquê que Paulo está naquele lugar e como que se dá esse diálogo antes de qualquer coisa. Voltando um pouquinho no tempo, coisa de alguns anos antes, a gente vai ver uma reunião que acontece em Jerusalém, o primeiro concílio, que vai reunir os anciãos, os apóstolos e pessoas que já estavam ali abraçados pela Igreja de Cristo, que já evangelizavam naquela época. Esse encontro ele acontece justamente para que várias coisas que estavam pintando como dúvidas, para aqueles caras que eram muito sábios, mas precisavam de um alinhamento, um direcionamento. A gente vê de forma prática a igreja agindo de forma a unificar, né, várias coisas que estavam chegando. E dada essa resolução, Paulo, que já era evangelizador antes disso, volta à missão com esse plano maior e essa coisa de evangelizar majoritariamente os gentios, os estrangeiros. E antes de ele chegar a Éfeso, ele passa por algumas regiões até chegar ao ponto que ele chega nessa cidade. Beleza, gente? Mas ele não vai para Éfeso de modo aleatório. Éfeso era a capital oriental do Império Romano. Então você consegue imaginar comigo que era uma cidade repleta de pessoas. É uma cidade de comércio forte, onde você vê todo tipo de gente. Então parece que é algo que acontece repentinamente, mas não, tem uma estratégia por trás. E dito isso por alto, falando um pouco de como ele se dirige até esse local, a gente medita agora de uma forma um pouco mais clara sobre os versículos em si. No primeiro versículo vocês podem ver comigo o seguinte: número 1, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso. Mas aí você pode me perguntar o seguinte: beleza, ele estava num plano de evangelização, ele chegou na cidade X para começar a evangelizar o povo daquele lugar. Mas quem que é esse tal de Apolo? Se você volta os versículos no capítulo 18, você apresenta a figura de Apolo. Esse homem já era discípulo de João Batista, mas como André e o próprio Filipe, que tinham aprendido de João, ele era uma pessoa que viu toda a prefiguração, tudo aquilo que João Batista insistia em anunciar sobre Jesus, e movido por aquele anúncio breve, ele já começou a se inteirar cada vez mais. Então, embora ele não tivesse visto a revelação de Jesus Cristo, ele foi uma pessoa que se desprendeu o suficiente para começar a buscar cada vez mais, e nesse ponto da história, ele já evangelizava. Apolo já era um evangelista. E Áquila e Priscila, que eram duas pessoas que viajavam com Paulo em evangelização, vêm nesse cara um grande prosélito e falam: Apolo, você está mais do que pronto, você tem que ingressar em uma das nossas comunidades. E levam ele para Corinto. E no que ele vem, Paulo chega em Éfeso. Certo? Beleza. Vocês vão entender porque eu estou falando de Apolo daqui a pouco. Paulo chega em Éfeso, e como era a praxe dele, ele não chegava aleatoriamente, como parece aqui no capítulo, evangelizando as pessoas. Ele já tinha estado na cidade um pouco antes, e como era costume dos judeus, ele ia à sinagoga aos sábados. Ele ficou ouvindo durante um tempo, e quando ele volta em missão definitiva, ele começa a evangelizar por lá. E a gente começa a entender que muito provavelmente ele encontra esses homens que são ditos na palavra na sinagoga. Então a gente já tem uma noção básica. Beleza. Por mais que São Paulo tenha sido convidado a evangelizar os gentios, ele começa pelos compatriotas da região. Provavelmente existe uma sinagoga em Éfeso, e lá ele começa o ministério dele. E aqui vem o que é interessante. Ele já chega e dá esses homens, né? Ele vê que esses homens são discípulos de João Batista e dá: vocês conheceram o Espírito Santo? E aqui vem o primeiro contraste para nós, meus irmãos. Eu falei de Apolo propositalmente no primeiro momento, porque esse homem era discípulo de João Batista. E os outros 12 que ele encontra na sinagoga ou em algum lugar muito fortuito também são. Só que esses 12 que ele encontra posteriormente sequer sabem sobre qualquer coisa relacionada a Jesus ou ao Espírito Santo. E aqui nesse momento, meus irmãos, vem a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês na noite de hoje, justamente sobre essa vivência de Atos dos Apóstolos. Porque por mais que a gente tenha um grande exemplo, uma pessoa que sirva como um baita um espelho para aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas, tudo depende muito da abertura que nós damos para Deus. E assim como você tem um homem extremamente preparado, que foi pensado, você tem 12 pessoas que não sabiam o que era.
E aí eu encargo você: será que João Batista evangelizou mais ou menos? Será que ele usou meias palavras ou falou de forma não precisa para esses homens? Se fosse esse o caso, não teriam outros frutos que a gente consegue ver nas Escrituras. E isso é muito comum na nossa vida. A gente pode trazer isso para a nossa realidade. De tantas pessoas que a gente conhece, de tantas pessoas que são o nosso convívio, inclusive o convívio eclesial. São pessoas de comunidade, são pessoas que caminham diariamente com a gente e não conseguem enxergar aquilo que vai além dos olhos físicos. São pessoas que estão aqui há tanto tempo que sequer conseguem sair daquilo que é terreno, daquilo que é básico. E essa passagem, se a gente vai tratar ela mais ou menos, ela está acontecendo coisa de 2 décadas depois que Jesus ascendeu aos céus. Então esses homens têm pouco mais de 20 anos que muito provavelmente tiveram seu primeiro contato com João, e dali nada evoluiu. A gente vê que tem até uma falha cronológica, porque Jesus já veio, fez tanta coisa, subiu ao Pai, e esse povo deveria estar esperando o Messias ainda, sendo que ele já tinha vindo até ir embora. E Paulo, na sagacidade dele, gente, e nesse ponto para mim é onde vem a virada de todo o Evangelho. Ele pergunta para aqueles homens se eles conhecem o Espírito Santo. Beleza, não. E ele continua assim: João só dava o batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce nele e cresce naquele que havia vindo depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Muito provavelmente Paulo deve ser tipo uma espécie de precursor de catequese. Não é possível, né, gente? Porque ele pega aquele povo, já deve ter feito uma catequese rapidinho, e ele introduzir, faz tudo aquilo e batiza cada um daqueles homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você lê isso de forma corrida, isso não vale nada. Mas para a gente que entende o poder do sacramento, a percepção é totalmente distinta, porque você percebe que aqueles homens que estavam desolados há mais de 20 anos perdidos, esperando algo que eles nem sabiam que já estava com eles são inclusos de fato no corpo místico de Cristo. Isso se dá de uma forma tão impressionante, porque a sequência é o que mais move. Se você lê isso de forma corrida, você nem percebe o que está acontecendo aqui. Paulo batiza cada um desses homens, e o que vem na sequência é o que mais me move, porque é um gesto concreto de algo que a gente vive constantemente. E no versículo 6, que vai acontecer o seguinte: e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falavam línguas estranhas e profetizavam. Meus irmãos, é óbvio que a gente sabe que a graça maior foi conferida àqueles homens a partir do momento que eles foram batizados. Mas de uma forma um pouco mais clara, vocês não me levem a mal, por favor, né? Quando Paulo põe a mão sobre cada um daqueles homens, naquele lugar, o pau literalmente quebra, o fogo desce, e coisas que a gente não é capaz nem de sondar acontecem. E pessoas que nunca tinham tido sequer ouvido falar do Espírito Santo são capazes de falar em línguas, de profetizar, de ter visualizações. Se você só lê um fragmento disso e ouve dos 12 homens da descida do Espírito Santo, você acha que eu estou falando de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Mas pela terceira vez de forma pública, a igreja se manifesta no livro de Atos, se manifesta de forma surpreendente e de forma sobrenatural. E você percebe que não é nenhum ancião, nenhum grande apóstolo, nenhuma pessoa que é cheia de prestígio, mas há 12 pessoas que há pouco tempo nem incluídas no corpo místico que Cristo estava. E é sobre isso que a gente tem que falar. É sobre isso que a gente tem que ter a nossa vida e o senso de direcionamento nosso recobrado a todo instante. Porque isso que publicamente se mostra como a igreja, como diz Santo Irineu de Lyon, que é lá onde o Espírito Santo se faz presente, ali está a igreja, e a igreja estava ali completa com aqueles homens naquele momento. Esse fato é perene, ele acontece a todo instante, e desde aqui, onde a gente tem acesso às leituras, da mesma forma que em Jerusalém, que em Éfeso, em qualquer onde na Maria isso acontece.
No meu dia a dia isso acontece. E continua acontecendo desde o momento em que Jesus acende e fala que envia o Paráclito. E o que ficava muito forte no meu coração? A imposição de mãos, e quando tudo vira, Pentecostes, Pentecostes, Pentecostes. A gente está vivendo um momento que é extremamente oportuno. As coisas que a gente tem presenciado, as emoções do grupo, você vê tudo aquilo que a gente conduziu até para chegar aqui, as coisas que têm acontecido desde a semana passada. No último domingo a gente comemorou essa solenidade, mas a gente precisa ter uma compreensão muito clara de que isso não é um evento isolado no tempo. A gente não usa isso como se fosse uma espécie de memorial que vai nos lembrar de algo que aconteceu lá atrás. E ó, como que foi legal. Nossa, aquilo aconteceu e ali a igreja se iniciou. Gente, a igreja se iniciou e ela continua nesse mesmo start o tempo inteiro. Pentecostes acontece aqui nesse local. E a gente tem o acesso mais do que livre para clamar, para realmente pedir esses prodígios sobre a nossa vida, para realmente viver esse incrível, isso que é inacreditável em nós. E sabe o que é o melhor de tudo? Não desmerecendo, não desfazendo de cada uma dessas figuras que são mais do que importantes para a nossa conversão. Mas a gente não precisa de um João Batista, a gente não precisa de um São Paulo, porque quem justifica é o Espírito Santo de Deus. E sabendo disso, tendo noção plena disso, a gente pode direcionar o nosso viver, a nossa vontade, tudo aquilo que a gente tem, para que isso se manifeste no nosso meio mais uma vez, meus irmãos. Sabe? E quando eu ficava ruminando essa palavra, meditando um pouco sobre isso, a gente percebe que Deus, ele escreve as coisas justamente para a gente chegar a determinadas conclusões. Não era à toa que tinham 12 homens naquele local. Não é à toa que as coisas se desenharam nessa conformidade toda. Justamente para a gente ter o entendimento de que toda igreja ali estava. E para que hoje a gente tenha entendimento pleno que a igreja se faça totalmente presente aqui. Que onde o Espírito Santo de Deus se manifesta, toda a igreja está em conjunto, como um todo. E para que a gente consiga viver isso de forma plena cada vez mais, eu gostaria de propor algo para vocês, porque eu sei que a experiência de Pentecostes, que a renovação proporciona, né, nos convida a vivenciar, às vezes é um pouco difícil, justamente porque a gente tem no nosso intelecto, na nossa razão, coisas que são limitadoras para cada um de nós. Eu sei que é muito capaz, muito plausível a gente conhecer Deus através das Escrituras, através da nossa inteligência e de coisas que a gente faz. Mas eu vou usar uma frase que Santo Tomás de Aquino tinha, que era muito boa, que ele falava o seguinte: que a fé e a razão são duas asas de um pássaro só. E se eu desenvolvo só uma, eu não consigo voar ainda assim. Então, por mais que a minha razão tenha me levado a conhecer Deus, eu dependo única e exclusivamente dela, mesmo que seja um caso, eu não sou capaz de voar. E o exercício que eu convido vocês na noite de hoje é justamente esse: a gente der vazão para a nossa fé. Da mesma forma que um homem que nunca foi introduzido à graça do Espírito Santo, da mesma forma que um homem que ficou 2 décadas esperando a vinda do Messias e sequer sabia que ele já tinha vindo e feito tantas coisas, na noite de hoje eu quero realmente pedir que a gente possa fazer um momento de oração, mas um momento de oração diferente. Porque quando a gente clama o Espírito Santo, a gente se abre para que uma experiência nova aconteça em nós, para que o Santo Espírito de Deus opere sobre as nossas mazelas e necessidades. Mas rezando com um direcionamento aqui neste momento, não um ciclo carismático nem nada do tipo, eu queria pedir que a gente focasse em realmente pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça de crer sem limites, de não colocar barreiras na nossa fé, de realmente confiar que Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas.
coisas que nem mesmo a razão pode tocar, coisas que jamais poderíamos sondar, mas Ele faz. E eu creio que as coisas vão acontecer dessa maneira. Então eu te convido, meu irmão, que você possa ficar de pé nesse momento e se colocar em oração nesse primeiro momento aqui agora. Você possa erguer os seus braços, fechar os seus olhos e no primeiro momento de forma um pouco mais clara e dando vazão para isso. E como eu falei um pouco mais cedo, Pentecostes não é um evento pontual na nossa história, que assim como tudo aquilo que Deus nos presenteia é algo que permanece acontecendo, e hoje neste lugar Deus quer nos convencer, talvez não através da razão, mas de que Ele pode, que Ele faz tudo quanto é necessário, e de acordo com o que nós precisamos realmente, e que nós possamos realmente nos tornar verdadeiros adoradores neste momento. Porque como Jesus diz a samaritana, eis que é chegada a hora, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e nós não temos mais essa limitação, porque é o Espírito quem nos justifica, o Espírito é quem realmente convence a cada um de nós. Então, se você tem dúvidas, se você tem dificuldade de se desprender, se você tem uma série de limitações por conta das coisas que você vive, das suas crenças pessoais, que você possa pedir para o Espírito Santo de Deus na noite de hoje tirar isso da sua vida, para que você possa acreditar que realmente Deus opera em nós muito mais do que a gente pode imaginar, muito mais do que a gente pode conceber, muito mais do que a gente pode sequer entender. E que a gente possa realmente unir o nosso aspecto oracional a essa canção nesse momento. Vai ouvindo essa canção e vai rezando com ela no primeiro momento. Espírito
irmãos, uma coisa que Deus faz de maneira muito clara, que não pode ser negligenciada de forma alguma, é que Ele encontra de meios em determinadas situações mais do que inexplicáveis para nos resgatar, para nos trazer de volta a Ele, seja para nos pensar, seja para dar um direcionamento à nossa vida. Só que uma coisa que também precisa ser lembrada e constantemente reforçada é que se você chegar em casa e ler o restante da palavra do capítulo 19, você vai perceber que existem uma série de coisas que precisam realmente ser exercitadas todo santo dia. A gente sabe que o conhecer, o caminhar, o converter de certa forma é algo que demanda tempo e que acontece diariamente. E é por isso que esse Pentecostes da nossa vida tem que ser algo vivenciado a todo instante. Deus faz isso justamente porque Ele sabe das nossas necessidades, do tamanho da nossa miséria, da nossa fraqueza, e a graça continua sendo derramada. Da mesma forma como foi 2000 anos atrás, essa graça continua sendo derramada aqui hoje. E vai continuar sendo derramada. Então, embora a gente tenha as nossas obrigações, porque assim como São Paulo, para começar a convencer um monte de gente depois desse primeiro momento, ele fica na sinagoga mais 3 meses, pregando de forma constante. E você pode imaginar que várias pessoas recusaram ouvir, recusaram se chamar, mas ainda assim ele foi estabelecendo aquilo que foi confiado nele. E fora isso, ele fica presente por pelo menos mais 2 anos após o que é relatado nesse primeiro momento. Então isso serve como lembrete para cada um de nós, que o exercício é diário, que o caminhar com Deus e o mover do Espírito Santo acontece no dia a dia, a todo instante, e que a gente se recorde disso, que a gente consiga se relacionar e cada vez mais na abertura do seu Espírito, que tudo pode realizar nas nossas vidas. Amém? Por Deus e glórias a Deus. Que a gente possa